3, 2, 1, câmera claquete. Estamos aqui para mais um episódio da Jornada do Jardineiro, terceira temporada. Você que está nos acompanhando, hoje nós vamos resolver todo o problema da jornada 6 em 1. Mentira, não é isso não. É porque a gente mais uma vez estava conversando aqui nos bastidores e os bastidores trazem conversas interessantes que nem sempre a gente pode trazer para frente das câmeras. Vitor, bom dia, obrigado, velho. Como é que você está aí? Fala, Eurico, bom dia. Tô reflexivo, cara. Tô pensando nesse 6 em 1 e eu acho que tem que, sim, reduzir a carga horária. Concordo plenamente com isso. Mas eu acho que tem que ir além. Acho que a gente tá só arranhando a superfície e acho que era meio que essa conversa que a gente estava tendo aqui, um pouco menos filtrada, mas que conversa muito com o tema do episódio de hoje. Hoje a gente vai falar de formas diferentes de capital, tipos diferentes de dinheiro. Vamos falar um pouquinho de estruturas legais, né? Eu vou fazer logo aqui um aviso, né? Não estou dando conselho legal aqui para ninguém, não tenho essa capacidade, não sou advogado. Mas eu vou trazer algumas coisas para a gente conversar sobre isso. E aí o que a gente estava conversando aqui sobre essa jornada é interessante, porque assim, nós vamos diminuir a dose, mas vamos continuar com o mesmo veneno, porque eu acho muito válido a gente trabalhar menos. Inclusive eu sou contra essa coisa do trabalhismo, né? Eu acho que o trabalhismo é uma consequência do pibismo, né? Se você tem um índice econômico que diz que você tem que estar crescendo o tempo inteiro, então você justifica muitas coisas erradas. E aí a gente tem um lado dizendo que a gente tem que diminuir a jornada de trabalho. Com certeza a gente tem que diminuir a jornada de trabalho. Tem um outro lado dizendo que o trabalho enobrece. Com certeza o trabalho enobrece. Mas qual o trabalho? Qual tipo de trabalho? Né? E aí você vê como é que as nuances somem. Poxa, por que nós não estamos falando de trabalho vocacional? Por que nós não estamos falando de um tipo de trabalho que prepara uma sociedade para sair do pibismo, do desenvolvimentismo? A gente tem muito trabalho a ser feito e ele pode ser muito significativo, prazeroso, gratificante. O trabalho que prepara a gente para ser cada vez mais autônomo, até a gente chegar num momento que a gente não consegue escapar do trabalho, todo mundo tem que trabalhar para se manter, mas você consegue ser muito mais dono do seu tempo. Você consegue viver com a abundância que você produz, né? Você consegue criar excedente e trabalhar menos. Você consegue ser dono do seu tempo. Hoje eu não vou trabalhar que eu não estou muito bem. Você não é obrigado a funcionar igual um relógio, né? Então, assim, quando a direita fala que o trabalho enobrece, realmente o trabalho vocacional, o trabalho dedicado a uma causa que a pessoa acredita, enobrece. Só que some na direita o fato de que muita gente está trabalhando correndo atrás do caminhão de lixo. Muita gente está trabalhando em centrais de triagem de recurso renovável, né, de recurso reciclável. Por exemplo, não sei se você já foi, eu já fui, né? Vai em algumas estações de tratamento ali e tal. É puxadaço, velho. Aquele trabalho enobrece? Não. Aí tem o Michael Albert, ele é o cara que defende a economia participativa, né? Ele tem um negócio interessante, o Chomsky endossou ele em vários momentos, assim, tal. Ele tem uma das propostas da economia participativa é muito interessante. Primeiro que a economia não deve ser por crescimento. Segundo que toda pessoa deve colocar 20% do seu tempo produtivo para lidar com as coisas que ninguém na sociedade quer lidar. Doente terminal. Todo mundo vai ser obrigado a lidar com doente terminal. Não é só enfermeira e hospital paliativo. Lixo. Todo mundo vai ter que lidar com a coleta, com a triagem, com a reciclagem e com a compostagem do lixo. Todo mundo. Não importa se você tem PhD ou se você só tem o primeiro grau. E eu acho essa proposta dele genial, porque nós vivemos numa sociedade que tanto a esquerda como a direita normalizou a gente subsidiar o conforto de uns com a dignidade de outros. E normalmente esses outros são pretos, pobres e pardos, né? Que são quem mantém a sociedade funcionando. E aí a gente tem um discurso desse, vamos diminuir a jornada de trabalho. Pô, vamos diminuir a jornada de trabalho, beleza. Mas vamos questionar qual o tipo de trabalho? Para quem esse trabalho serve? Para qual propósito de civilização esse trabalho serve? Aí ninguém quer discutir isso. Não, mas aí você está sendo muito utópico, não dá para discutir isso. Isso é muito utopia, isso aí é muito romantismo, isso aí não dá para discutir isso não. O que dá para a gente fazer agora é diminuir um pouquinho aqui o trabalho de quem está sofrido, porque essa sociedade já está assim e aí a gente tem que... Então, eu não tenho muito tesão de participar desse projeto, desse tipo de discussão, né? Polarizada desse jeito e tão simplificada.
O trabalho enobrece, sabe? Poxa, imagina se todo mundo que gosta de trabalhar ajudando outras pessoas fossem bem pagos. Imagina se todo mundo que gosta de plantar sem veneno, que o veneno não tem partido, né? O pessoal fica nessa de direita e esquerda aí, mas o veneno está dando câncer para todo mundo. Então imagina se todo mundo que gosta de plantar, que todo mundo gosta de produzir, fosse muito bem pago para produzir um alimento que gera saúde, em vez de um alimento que gera doença. Imagina se as pessoas que gostam, cara, de trabalhar com mecânica, com tecnologia, com eletrônica, fossem bem pagas para trabalhar com cooperativas que descentralizam os serviços, que descentralizam a economia, que tornam mais acessível os produtos saudáveis, os serviços saudáveis. Pô, cara, a gente tem condição de uma sociedade muito melhor, mas ela invariavelmente precisa ser localizada, descentralizada, distribuída. E isso ninguém quer falar, porque os políticos que estão ali, eles estão inclusive os da esquerda, estão se beneficiando de uma política centralizada. Se descentralizar a política, ele perde o palco dele. Você vê, não é por acaso que a pessoa, né, assim, nós temos ali agentes bem tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente já está aqui deixando gravado para os autos. O ministro da Economia, quando foram perguntar dele sobre o debate que estava rolando sobre 6 por um, falou que não sabia o que estava acontecendo. É o cara que fica comprando livro da Amazon. É. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que entre os parlamentares dos dois lados, é claro que são pessoas que têm traços de muita necessidade de atenção, tanto os da direita quanto os da esquerda, né? Pessoas que querem o palco, pessoas que querem o holofote. E é isso que eu venho falando para as pessoas na Jornada de Jardineiro. Se a gente, olha que interessante a pergunta. E se a gente desinvestir a nossa atenção ali? E se a gente coloca a nossa atenção para outra coisa? Se a gente esvazia toda essa discussão? Ai, mas que cara mais doido, utópico, romântico, pô, tem que votar, vai, os caras vão fazer leis, se você... Tá, e se você não liga para aquelas leis, se você vai simplificando a sua vida, se você vai funcionando de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, desliga a televisão, não participa desses debates e vai começar a conversar com seus vizinhos, vai começar a conversar com o seu município, sabe? Se você relocaliza a sua atenção e a sua agência, a gente consegue criar um outro paradigma. E a gente consegue gostar tanto do nosso viver que a gente vai estar muito mais disposto a lutar por ele. Porque o que acontece hoje, cara? Ninguém luta por um viver digno. Porque ninguém acredita ser possível mais. Nós não temos pessoas, nós perdemos a capacidade de nos revoltarmos. Nós perdemos a capacidade de nos indignarmos. Vitor, a gente passou, você acompanhou aqui, pô, né? A gente trabalha junto aqui direto. A gente passou pela enchente no Rio Grande do Sul. Tem gente morando em galpão até hoje, velho. Em ginásio de esporte até hoje. Só que a mídia já tá falando do 6 em um e agora tá a esquerda toda falando do 6 em um. Ainda tem gente que tá sem casa aqui no Rio Grande do Sul, velho. A enchente no Rio Grande do Sul não acabou para muita gente. Muita gente perdeu familiar, muita gente perdeu casa, muita gente teve o terreno desbarrancado, né? Só que é isso, olha como roubam a nossa atenção. Se nós fôssemos uma sociedade digna, né, uma sociedade solidária, ética, poxa, nós pegaríamos cada problema desse e ficaríamos com ele até resolver. A gente tem gente morando em ginásio de esporte até hoje aqui no Rio Grande do Sul, velho. Acabou, ninguém tá falando mais. Aí o pessoal da esquerda que gosta de holofote já tá falando do 6 em um. Depois vai estar falando das queimadas. Aí aconteceu com o negócio das queimadas. Pô, eu mandei um monte de mensagem pros caras das queimadas. Pouca gente ajudou, velho. Por quê? Porque a pessoa quer o holofote de estar falando sobre o assunto. Ela não quer realmente engajar com outras pessoas e com o território imediato para resolver o assunto. Ela quer ser o corneteiro que faz barulho sobre o assunto. E aí Pode eu crer. não tenho muito mais saco. Eu não tô com, sabe que a pessoa que faz um barulho ali, né? Eu Aham. não quero. Enfim, é isso. É importante a gente diminuir a jornada de trabalho. Mas eu acho que mais importante do que diminuir a jornada de trabalho, a gente deveria estar se perguntando por que a gente tem tanto trabalho inútil? Por que a gente tem tanto trabalho indigno? Eu acho Por que é que mais que mesmo indigno do com... que inútil, né? Porque querendo ou não, é a manutenção das partes em que a maioria não quer fazer. Quer lidar com lixo, quer lidar com esgoto, quer tratar. Essas partes a gente coloca as pessoas mais mal pagas possíveis para lidar. Mas não é um trabalho inútil. Que sem esse trabalho, imagina, se não tem coleta disso tudo. A gente entra em É, colapso sanitário. isso. Não, e liga muito bem com o nosso assunto de hoje, né? Porque o Bill Mollison, por exemplo, falava assim, né? Que o dinheiro e as fezes são muito parecidos. Se acumula muito no lugar só, começa a perder. Mas tem um pouco dos dois, né? Tem trabalhos que são
essenciais e que ninguém quer fazer, e tem os trabalhos inúteis, né? O Graeber tem um outro livro do, David, do Graeber, que é aquele anarquista que eu gosto dele, que ele fala, né? Em inglês saiu bullshit jobs, né? Trabalhos de merda. Eu não sei como é que sai em português. Peço perdão aí. Tem gente criticando que eu só falo livro em inglês. A maioria dos livros que eu leio é em inglês, gente, desculpa. Eu peguei esse hábito morando fora do Brasil. Tem uma opção muito maior de livros. Tem um financiamento muito mais presente para as pessoas questionarem algumas coisas, né? É muito mais fácil para as pessoas lá fora escreverem sobre agricultura familiar, sobre ecologia. Tem um mercado editorial muito maior, então sai muito mais livros. Então eu acabo lendo muito mais fora. Aí tem gente que falou que eu fico lendo na linguagem do colonizador. Os caras que, velho, ninguém critica qualquer. Vou te falar. Vai ler, cara. Para de criticar. Então arruma um livro aí, vai ler, pô. Hum. Mas o meu ponto é isso, né? O David Graeber fala disso, dos livros, desculpa, dos trabalhos que as próprias pessoas que fazem o trabalho sabem que aquele trabalho tipo, não vale nada. Mas tem essa distinção que você falou, realmente, esses trabalhos normalmente são trabalhos relativamente bem pagos e não são essenciais. Só que esses dois tipos de trabalho, que não é essencial, não é gratificante e é relativamente bem pago, e o trabalho que é essencial e é muito mal pago, eles fazem parte de um paradigma de sociedade falida. Que eles só existem porque nós temos uma economia que diz que a gente tem que crescer o tempo inteiro. E isso é uma desassociação com a realidade. A gente precisa de uma economia que tenha valores sociais e ecológicos em primeiro plano. Porque sem a ecologia nós não conseguimos viver. E sem uma sociedade justa, nós vamos criando instabilidades que vai tornando o viver insuportável. Os movimentos fundamentalistas, eles vêm de problema econômico. Os movimentos terroristas vêm de problema econômico. Os grandes traficantes, os grandes cartéis vêm de problema econômico. A pessoa que vive na favela, que cresce pobre, revoltada com a sociedade e arruma de ganhar dinheiro a qualquer custo. Então nós temos vários problemas que são consequências indesejadas de uma sociedade injusta que tem uma métrica econômica reducionista, que é só do crescimento. Então, por exemplo, vamos falar de jornada de trabalho? Vamos diminuir a jornada de trabalho de todo mundo, vamos diminuir a jornada de trabalho de todo mundo. Mas vamos planejar para que esse trabalho seja um trabalho que traz cada vez mais autonomia e saúde para as pessoas comuns? Cadê essa discussão? Pô, essa discussão, cara, imagina um projeto, cara, de país que todo mundo trabalha para aumentar a autonomia e a saúde de todo mundo. Durante um tempo, a gente ia ter um boom econômico, velho, em várias atividades, todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido, todo mundo amarradão trabalhar, todo mundo trabalhando 7 dias por semana, feliz. Mas por quê? Porque sabe que é uma fase que a gente está preparando um outro viver. Um viver que depois você trabalha, sei lá, 3, 4 horas por dia, e você pode, se você adoecer, você não precisa trabalhar. Você está numa sociedade que você sabe que você tem uma assistência de saúde, sabe? Que você tem, cara, uma educação para a autonomia dos jovens. Você já viu o conteúdo programático das escolas hoje? Só ensina a pessoa a ser funcionário dos outros. A reforma do ensino Pô, eu médio moro. pegou muito, inclusive, como é que você consegue ser mais uma peça aí no, nas Big Techs, que é É marketing isso. digital. Não que não seja importante, mas você não está desenvolvendo necessariamente um pensamento crítico, né? É mão de obra barata para E atender no as campo, demandas do sistema. e no campo isso piora, cara. Eu tô sempre em municípios pequenos, né? As escolas estão treinando os alunos e falam do campo como se o campo fosse ruim. Ou seja, você tem um serviço público de educação que ensina o filho do agricultor a querer ir embora. Olha que loucura. Então, assim, imagina, cara, uma sociedade onde todo mundo está trabalhando ou um conteúdo programático para as pessoas saberem plantar, saberem lidar com seus resíduos, saberem coletar água, produzir energia em loco. Ou um conteúdo programático sobre a descentralização. Um conteúdo, sabe, as pessoas trabalhando para descentralizar as redes de esgoto. As pessoas trabalhando para descentralizar a captação e distribuição de água. As pessoas trabalhando para quebrar todas as superfícies impermeáveis e deixar a água infiltrar para a gente ter menos enchente, menos seca e menos risco de incêndio. Vai ter um boom. Agora, depois de alguns anos, vai atingir um equilíbrio. Por que vai atingir um equilíbrio? Nós temos uma quantidade é, praticamente contínua, né, de sol que bate no planeta Terra. Esse é o orçamento energético que a gente tem. Enquanto a gente estiver tirando combustível fóssil do chão para criar atividade econômica inútil, para gerar PIB que é inútil, a gente está desconectando da realidade. A realidade é produzir excedente com processos ecossistêmicos saudáveis. A gente devia estar reformando a nossa sociedade para viver assim. Porque essa é a realidade do futuro. A realidade do futuro é de que a gente vai ter que viver com o fluxo solar energético
e não com o estoque energético de combustíveis fósseis. A gente tem um estoque, a gente está mexendo, tirando um monte e usando um monte. Só que a gente está usando para embalagem plástica de uso simples, a gente está usando para descartáveis, sacola plástica, a gente está usando para passeios inúteis, os carros para todo lado, viagem inútil. Então, por que discutir só o 6 em um e não discutir o que está por trás dele? Sabe? Por que que as pessoas acham isso tão utópico? E não é utópico, cara, é muito possível, é muito real. E aí acho que, enfim, também traz um pouco a gente para o nosso papo de hoje, que é o seguinte: nós não teremos soluções que amparam saúde, que amparam dignidade, que amparam liberdade, vinda dos poderes centralizados. Os poderes centralizados precisam escravizar o nosso foco, a nossa atenção, a nossa agência, a nossa capacidade de trabalho. Então, de novo, a gente precisa empreender soluções, né? Como que a gente cria dinheiro? Como que a gente cria recursos? Porque não é só sobre dinheiro, tem vários outros recursos, né? Para tocar essas coisas. E aí, o desafio também, que eu acho muito válido a gente conversar sobre ele hoje. Como que num sistema legal desenvolvido para proteger a propriedade privada, que o direito foi criado para proteger os ricos, velho, né? A gente tem no Brasil uma lei trabalhista muito boa, foi um avanço social muito conquistado a duras penas, mas o direito funciona para proteger rico, né? Por isso que a gente tem um ditado: a corda sempre estoura do lado mais fraco, né? Legalmente isso também é verdade. Quem tem dinheiro para pagar o melhor advogado tem mais chance de escapar com coisas injustas, né? Então, como que a gente pega o direito e a gente se associa com advogados que têm essa consciência social, que têm essa consciência ecológica, e a gente estipula contratos que amparam a dignidade das pessoas? Eu não posso, porque eu entrei com uma troca, um combinado, ficar parecendo que eu estou o tempo inteiro devendo quem aceitou a troca. Ou a troca é legítima para os dois lados, ou não é. E você tocou nisso no começo da nossa conversa. Não é todo serviço que é inútil. Tem serviço que é essencial e ninguém quer fazer. Se é essencial e ninguém quer fazer, quem faz tem que ser muito bem reconhecido, muito bem remunerado. É um jeito de trabalhar a cura na sociedade, né? Então tem um monte de gente indo para o campo. Não tem força de trabalho, não tem conhecimento. Mas na hora de se associar com alguém, não quer abrir mão da posição de status. Vou dar um exemplo bem, né? Eu estava dando aula e tal, e aí a pessoa falou assim: não, mas a gente pode ter um acordo com o pessoal mais jovem e ter um contrato de comodato. Olha a lógica do contrato de comodato. O cara tem acesso à terra a vida inteira, mas quando ele morrer, os filhos dele não têm direito a nada. O contrato de comodato, ele honra o trabalho daquela pessoa enquanto ela tiver força de trabalho. Quando ela não tiver força de trabalho, mas ela morrer, nada do que ela fez fica para os filhos dela. Por outro lado, a pessoa que fez a troca com ela num contrato de comodato, ficou com o trabalho delas, benfeitorias dela numa propriedade rural, plantou pomares, plantou horta, melhorou os processos ecossistêmicos e tal, e aquele excedente ecológico fica para os filhos de quem tem a escritura. Por que a pessoa aceita o comodato? Porque é melhor ter o comodato do que não ter acesso ao campo. A pessoa entendeu? Então, assim, eu estava dando uma aula falando né, do que a gente vai falar aqui hoje, e aí, né, a pessoa falou assim: ah, mas a gente pode fazer um contrato de comodato. Aí eu trouxe esse problema para ela. Falei: mas por que comodato? Por que não dar um pedaço de terra, de papel passado? Porque eu falei exatamente o que você falou. Porque se você não consegue se viabilizar sem aquela pessoa, por que não dá para ela a segurança de ter um pedaço de chão? Por que a gente vai continuar segurando o território na mão de quem tem mais dinheiro? A pessoa viabiliza o território de quem tem mais dinheiro e quando ela morrer, o filho dela fica sem nada. Esse é o tipo de acordo que está sendo feito. E ele é feito como se fosse um super avanço paradigmático, super benevolente. Pô, é mó mentira, velho. Você tá rindo, mas. Você tá rindo, mas. Enfim, é a sociedade que está, essa maluquice aí. Como você falou que não vai aqui recomendar explicitamente, né, assim, tintim por tintim, porque também não é a sua área, né, você não é advogado, nem nada do tipo. É, quais são os dispositivos legais, assim, que você sugere para galera que está empreendendo no campo, tá nessa parte de empreender e viver no campo, né? Quais são as formas de troca que você sugere os dispositivos legais, para além desse que você já explicou? Ó, vamos resgatar aqui, né, coisas que eu venho falando em várias temporadas.
A primeira delas é o seguinte: quem não tem acesso ao território tem sim a possibilidade de empreendimentos móveis e de contratos de arrendamento. Os contratos de arrendamento, eles funcionam muito bem. Agora, a gente precisa, no ato do arrendamento, garantir que a gente tem aquela terra ali por um mínimo de tempo viável para desenvolver o nosso negócio. No campo, a gente fala de retorno de investimento, 2 anos, 3 anos, 5 anos está ficando demais, 7 anos está bem arriscado, porque você tem um ciclo muito longo e possibilidade de intempéries climáticas, de flutuação de mercado, né? Revisando, desculpa, revisando aqui para o pessoal. Os três maiores riscos para quem empreende no campo são a dívida, a sazonalidade, ou seja, exatamente as possíveis mudanças climáticas naturais criadas ou causadas pela indústria, e a variação do preço de mercado. Quando você faz um plano de negócio no campo para um retorno de investimento muito longo, você aumenta muito os três riscos, porque ao aumentar o tempo do plano de negócio, você tem a sazonalidade dos vários anos que estão ali dentro, a possível flutuação econômica do preço de mercado dos vários anos que estão ali dentro. E você tem o risco de, com esses dois, de não conseguir pagar a dívida dentro daquele tempo. Então, quando a gente fala de arrendamento, a gente fala de 5 anos para cima. E aí é paradoxal para muita gente, né? Mas para quem sabe trabalhar com ética ecológica, para quem tem o planejamento holístico de pastagem e tal, os contratos de arrendamento, eles se prestam muito mais para pecuária do que para produção de curto prazo. Isso é muito interessante. Por exemplo, se eu vou fazer um sistema florestal, é muito difícil de eu ter os carros-chefes mais seguros, que são das culturas perenes, nos primeiros anos. Então, sistema florestal, o que eu vou ter de fruta no primeiro e segundo ano? Talvez um pouco de limão, um pouco de amora, frutas silvestres, mamão no segundo ano, mas, pô, abacate, manga, algumas castanhas e tal, são ciclos longuíssimos. Então, o arrendamento, ele te coloca num certo risco. Não estou dizendo que não dá para fazer, mas ele te coloca num certo risco. E você não vai conseguir levar o seu sistema de produção dali. Então, a primeira estrutura legal que é interessante das pessoas empreenderem, principalmente quem não tem território ainda, é o arrendamento. O arrendamento ele é viável, cara. Por exemplo, você vai arrendar e vai criar porco a pasto. Pô, o porco a pasto é um ciclo de um ano. Ovinos, caprinos, até bovinos. E se você investe ali, você garante ali 5, 10 anos de arrendamento numa área, você tem a segurança que você está melhorando aquela pastagem, que você está melhorando os processos ecossistêmicos daquela área, mas que numa situação de você está investindo em cerca, por exemplo, e fora a perimetral, toda a estrutura de cerca você também pode arrancar e levar embora, né? Cercas móveis elétricas. E aí, e os animais, são bens semoventes, sem fio no caminhão vai embora. Então você está menos arriscado ali. Agora, é um tipo de investimento que requer muito conhecimento e muito know-how, né? Muita prática. Agora, quando a gente passa para falar de outros acordos, por exemplo, parcerias, enfim, times de trabalho e tal, a gente precisa encontrar, como eu falei agora há pouco, os advogados que conseguem criar os dispositivos legais para amparar todo mundo. É possível a gente fazer isso. Não é comum, mas é possível. Por exemplo, a gente quantificar o número de serviços que estão sendo trocados e colocar um tempo máximo. Vamos trocar o serviço tal pelo pedaço de chão tal em até determinado tempo. Ou seja, os dois lados concordam que os serviços tendo sido feito, sei lá, em até 5 anos está pago, mesmo que não tenha chegado, talvez, a um valor total monetário. É possível fazer isso. O grande risco da galera é que, eu falando aqui de gestão de novo, né? Contexto holístico primeiro, quais são as qualidades de vida, qual é o estilo de vida inegociável para mim. Tentar fazer um contexto holístico com a pessoa com a qual eu vou fazer parceria. Talvez ela não queira fazer, mas você tem o seu contexto holístico, esse contexto holístico vai gerar uma série de regimentos, né? Um estatuto ou um regimento, isso vai ser colocado no papel, e antes de começar,
vai pegar isso aí e transformar em contrato. E aí a gente tem que desenhar o contrato de entrada e o contrato de saída. E ele tem que ser assinado no mesmo dia. Eu já cometi esse erro. Eu tinha um contrato de saída, não assinei e me lasquei, né? Então, assim, tem que ser assinado no mesmo dia. A outra questão que é interessante é a gente colocar começo, meio e fim na parceria. Porque você coloca começo, meio e fim, faz uma avaliação se está funcionando e abre o ciclo e começa de novo, não tem problema nenhum. A gente começa outra vez, né? Então, no campo, isso seria o seguinte: a gente garante, talvez no primeiro ciclo, que a pessoa vai ter uma autonomia sobre o território dela. Então, por exemplo, você tem um time de pessoas que vai te ajudar a viabilizar uma área maior. Você pode desmembrar 2 hectares, fazer um condomínio rural em 2 hectares e assentar 4 famílias no condomínio rural. Tem um estatuto para aquilo, tem um regimento interno para aquilo, tem contrato para aquilo, de entrada e saída. Aquelas pessoas que estão ali, que receberam aquele território para poder morar e desenvolver para elas, vão ser os seus parceiros de trabalho para desenvolver sua propriedade. Em X tempo, 3, 5 anos, aqueles 2 hectares estão pagos. É muito importante que o contrato, Vitor, ele deixe as pessoas que trocaram em pé de igualdade. Se a pessoa que recebeu acesso à terra vai se sentir eternamente, culturalmente, emocionalmente endividada com quem ajudou, isso não é uma troca. É uma expectativa de escravidão. É um jeito muito, é um passivo agressivo muito, muito suave, sabe? E tem muita gente aí pseudo-espiritualizada que faz isso, né? Ajuda, 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 mas não é para ajudar, é para a pessoa ficar presa com ela. E muita gente faz isso, usa isso como um capital, né? Então, é o contrário, é assim, ó, eu estou reconhecendo, que é o que você falou, eu estou reconhecendo que o seu trabalho é essencial. Vamos fazer um contrato, por X tempo a gente vai trabalhar junto, e quando chegar esse final dessa empreitada, a gente vai reavaliar se a gente continua junto ou não. Por quê? Quem cedeu sabe que vai ter que cultivar um respeito, uma amizade e uma reciprocidade durante aquele tempo, porque senão no final você vai ficar sem aquela parceria. Você vai ter que abrir um outro pedaço de terra para outra pessoa para começar tudo de novo. E quem recebeu está atuando como agente integral, como agente é, em pé de igualdade, né? No desenvolvimento de uma área, de um projeto, pode ser do empreendimento. Então, os dois lados têm interesse que, ao final de um ciclo, por exemplo, de 5 anos, as relações estejam boas para a gente continuar. De um lado, de novo, o cara não quer perder serviços essenciais. Do outro lado, o cara não quer, por exemplo, as 4 famílias, por exemplo, que ficaram ali em 2 hectares, num condomínio rural, cada um com 5.000 metros, eles não querem perder, por exemplo, a possibilidade de produzir na área maior. Então, assim, a gente tem interesses complementares. E a gente vive um tempo muito desafiador, porque as pessoas que têm dinheiro para assegurar território estão todas mais velhas. Nos países de primeiro mundo já estão todas passando de 55, 60 anos. E as pessoas mais novas, inclusive no Brasil também, que não é um país de primeiro mundo, mas também é uma realidade aqui, nós não temos pessoas jovens interessadas em ficar no campo. Nós não temos uma cultura que valorize esses empreendimentos com ética ecológica. Então a gente tem um monte de gente que quer, mas não tem acesso. E quem tem acesso vem de uma cultura familiar que acha que o campo é muito laborioso, muito sofrido. Então quem tem acesso quer sair. Então, assim, os filhos dos agricultores não vê a hora de ter a posse do terreno para vender e morar na cidade com mais conforto. Entre aspas, conforto, porque é um conforto que vem da destruição, né? Então a gente tem esses dois lados. E a gente precisa viabilizar isso. E os dois lados constroem uma realidade para eles. O cara que acredita que o campo é muito laborioso e que não tem condição de dar certo, ele vai materializar isso no mundo. O cara que acredita que ele não tem condição de ir para o campo porque ele não consegue levantar o dinheiro, porque ele não tem acesso, porque o mundo é injusto, ele também vai materializar isso. Não tô, eu, vamos lá, de novo, eu reconheço os desafios e as condições socioeconômicas e culturais do nosso país. Eu não estou negando nada disso. Mas eu estou dizendo que o foco, se o foco da pessoa é essa crença, ela vai materializar essa crença no mundo. Um outro lado, tem pessoas que têm conseguido fazer uma transição para o campo? Tem. Eu conheço um cara aqui do Rio Grande do Sul, que ele está no Paraguai. Cara, ele fez uma associação com um dono de terra, o cara tinha um latifúndio no Paraguai. Ele falou: olha, eu sei fazer uma pecuária que funciona. Você me paga um salário e eu vou tocar a propriedade para você, mas eu quero sociedade na pecuária.
Então o cara é funcionário e ao mesmo tempo é sócio. Então ele tem um prolabore da sociedade, não tem domínio nenhum sobre o território, ele não tem nada da terra, mas ele funciona com o gado dele naquela terra ali. Então na medida em que ele vai fazendo ali, eles têm um controle, né? Ele vai fazendo o desenvolvimento genético do gado dele, vai trabalhando com o cara e tal. Se o cara perder ele, o cara tá lascado, o cara não consegue manter aquela propriedade com aquele trabalho sem ele. Então, assim, ele alavancou um conhecimento que tem, uma capacidade de trabalho que ele tem, e ao invés de ficar reclamando, ele foi lá e procurou alguém que tinha condição de pagar ele, e ele mesmo viabilizou a transição dele. Ele é pago, mora na propriedade, tem um aluguel para morar ali. Claro, o cara é solteiro, é mais fácil também, né? Mas estou dizendo assim, esse tipo de solução ainda é possível, mas ela só é possível para quem consegue enxergar ela. E aí a gente volta para a sua pergunta. Como que a gente contrata? Tem que procurar advogados que estão dispostos a proteger as pessoas e estão dispostos a pensar parcerias. É diferente da CLT e é diferente da disputa territorial. Não é uma invasão, não é um uso capião, não é nada disso. Não é nem um exagero de um lado e nem um exagero do outro. É um meio termo aonde a gente vai fazer contratações. E aí é isso. Amparar a dignidade em pé de igualdade é fundamental, porque senão, se o cara parte do pressuposto que ele te fez um favor, ele vai ter uma expectativa de que você trabalhe o tempo inteiro para ele, como uma pessoa que tem que reconhecer o tempo inteiro um favor. Aí começa a dar problema, né? Então, assim, a expectativa das pessoas muito benevolentes é de que os outros fiquem sempre muito endividados. E na cultura da dádiva, os povos tradicionais que funcionaram na dádiva durante muito tempo, existe um código, existem tabus. Que é assim, a sua benevolência, ela não pode ser, ela não pode tirar da pessoa a capacidade de pagar, seja para você ou seja pagar para a comunidade, porque senão ela está te roubando a dignidade. Então assim, você não pode ser bom o suficiente, dar um presente tão caro, tão grande, tão valioso, que a pessoa nunca consegue pagar de volta, porque você criou uma dívida impagável. E quem tem dinheiro, muito dinheiro, faz isso o tempo inteiro e usa isso como moeda de barganha. E é um tipo de opressão além do dinheiro. Então, quem está entrando nas trocas, e eu já fui, né, eu sou oferecido troca direto. E, e, e o que, que eu falo para as pessoas e eu acabo não pegando? Eu falo assim, eu aceito a troca desde que o domínio sobre o território, a contratação sobre a minha autonomia territorial seja feita desde o começo. Eu não vou trabalhar para pagar para ter depois. Eu já fiz isso e deu errado. Tem gente que consegue fazer. Não estou dizendo não faça, estou dizendo que na minha condição, quando eu fiz, deu errado, né? Seu Então, já contexto, quer fazer claro. uma troca. Quer fazer uma troca comigo? Então tá bom. Pô, eu já tenho aqui meu negócio móvel, eu já consigo me viabilizar no campo, eu não preciso morar na cidade, eu não estou desesperado para fazer uma transição, eu já moro no campo. Ah, você quer que eu vá te ajudar a desenvolver um lugar? Então tá, então eu quero todas as condições de dignidade a partir do primeiro dia, para a gente funcionar em pé de igualdade. Se a pessoa não está disposta a fazer isso no primeiro dia, que garantia que eu tenho que ela vai fazer depois de 5 anos? Aí entra os advogados, né? Aqui no podcast eu estou para ter uma conversa com dois advogados, não vou dar spoiler aqui completo, porque, né? Mas a gente vai fazer essa gravação dessas estruturas legais, desses dispositivos, né, com uma visão dos advogados. Então, estou em contato com dois advogados para a gente falar disso. Que aí, enfim, né, eles vão avisar com mais precisão o que precisa ser feito, como que pode ser contratado, quais são os dispositivos legais, como que a gente pode fazer acordo, condomínio rural, ecovila, comunidade intencional, enfim, como que a gente pode ter talvez uma associação que é dona de um terreno, né, uma PJ, uma pessoa jurídica com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, que pode ser dona de um território. Isso é um outro jeito, por exemplo, de fazer. Ao invés de dar o território para alguém que vai ser parceiro, cria uma empresa com os possíveis parceiros e uma parte do território vai ser de posse da empresa que os caras são sócios. É uma outra maneira de você criar pé de igualdade, né? Mas, via de regra, a, é isso, via de regra, as pessoas estão protegendo o patrimônio. Né? Recentemente, agora na minha rede, você viu isso acontecendo? A pessoa falou assim: olha, temos aqui um sítio permacultural, estamos procurando uma parceria. Não, a pessoa que está dentro da minha rede, tal, eu não falei nada na hora, né? Mas acho que vale a pena comentar para as pessoas entenderem. O sítio não está conseguindo ser produtivo, que é parceiro. Só que a pessoa quer 20%, se eu não me engano, acho que era 20 ou 30% da produção
da produção, um contrato de arrendamento e um contrato de aluguel da casa que está funcionando. Ou seja, você vai pagar um aluguel, vai pagar um percentual da sua produção e vai pagar um, um- Gente, aí eu posso estar errando aqui um pouquinho as condições contratuais da época, tem tempo que eu li esse chamado, né? Mas era mais ou menos isso. Eu vi naquilo ali uma relação feudal, eu não vi naquilo ali uma parceria. E era colocado assim, olha, é um sítio ecológico, permacultural, venha ter uma experiência, blá, 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 blá. Mas, pô, se você não está conseguindo botar o sítio para produzir e você precisa dos parceiros, por que não dá outras condições? Tipo assim, ó, você vem para cá, você vai morar aqui, nós vamos ser sócio da produção. Você não vai pagar aluguel, não vai pagar arrendamento e nós vamos fazer uma sociedade na produção mais igualitária. Pô, agora a gente está falando de parceria. Agora, eu estou precisando de uma pessoa para botar meu sítio para produzir porque meu sítio está improdutivo. Eu vou cobrar o aluguel, o arrendamento e o percentual da produção. Como que essa pessoa vai sobreviver? Porque assim, ó, ela tem que pagar 30% de todos os impostos. Você tá rindo, mas é isso, cara. Tem muita gente pseudo espiritualizada que se acha, nossa, se acha super benevolente. Então, olha que doideira. A pessoa vai pagar um imposto sobre, né? Tem imposto para produzir, para vender, tem imposto sobre o prolabore, né? Vai pagar tudo. Então, assim, a pessoa já está numa condição que ela vai ter ali é, um imposto corroído ali, né? Da capacidade dela de criar renda. E em cima disso ela paga 20% da produção, o arrendamento é o aluguel da casa. Pô, é um feudalismo, cara. Não é uma parceria. Aí, só que o que acontece? As pessoas que já estão vulnerabilizadas, elas aceitam condições que não são ideais. Porque elas estão precisando, velho. Ninguém aceita isso porque é burro. Não é isso. A pessoa aceita porque ela está vulnerável, porque ela está precisando do dinheiro, porque ela tem conta para pagar, não sabe como é que vai ser o mês que vem. Aí ela se coloca naquela situação. E às vezes você se coloca numa situação acreditando de boa fé que a pessoa vai honrar com o que foi dito. Só que é uma inocência, né? Então, daí a necessidade das estruturas legais. Tem que ter na entrada o contrato assinado de saída. Ou o contrato já reza a entrada e saída. Ou tem dois contratos, um de entrada e um de saída. Nas questões do campo, Vitor, tem umas complicações. Que, por exemplo, quando você se coloca num condomínio rural com outras pessoas, tem que ter um estatuto de como é que isso vai ser vendido, como é que vai ser trocado. Porque, por exemplo, em algum momento alguém pode querer sair. É normal. Então o contrato tem que ser, olha, a gente tem aqui um condomínio rural aqui de 4 pessoas que compraram 2 hectares e moram cada um numa chácara de 5.000. É um jeito, por exemplo, de você ter comunidade, de você ter apoio e baratear o acesso de chegada, né, no campo. Qual que é o risco? Putz, deu errado, fulano quer sair. Aí o fulano vai e vende para um cara que bota, sei lá, uma música bem escrota no maior volume no domingo o dia inteiro. Acabou com a paz de todo mundo, né? Ah, bota um cara que, sei lá, usa veneno. Então tem que estar no contrato que, assim, olha, você pode vender, mas quem vai comprar não pode especular, tem que ser a moradia principal dela e ela tem que aceitar o estatuto interno de manejo da área. Não usar veneno, não usar fogo, não botar música muito alta, não fazer festa sem pedir autorização para os outros moradores. Tudo isso pode ser organizado. E a gente precisa desenvolver as habilidades de resolução de conflitos sociais. Porque a gente vai ter que cooperar. A gente não tem escapatória. Daqui para frente a gente vai ter que cooperar. Então é fundamental isso aí. Além do dinheiro, da terra e do trabalho, quais são as outras formas que eu consigo trocar? A força de trabalho, né? Aí o dinheiro, a gente pode pegar o dinheiro e desmembrar ele numa perspectiva, sair desmembrando isso aí, né? É, desconstruir um pouco a noção do dinheiro. A gente tem a criatividade, mas a criatividade, ela não faz milagre. A criatividade, ela está diretamente ligada com a base energética que mantém um lugar. Ninguém é tão criativo a ponto de inventar uma realidade que a energia para apoiar aquela realidade não esteja ali. Então, por exemplo, o Holmgren fala isso, né, da permacultura, que ele fala assim, as pessoas gostam de se sentir muito inteligentes, mas se nós não tivéssemos encontrado o estoque de energia fóssil, a sociedade não teria se complexificado como se complexificou. Então, assim, o cérebro que a gente tem é o mesmo há 300 mil anos. Nos últimos 10 mil anos, a gente vem numa ascendência em direção a tecnologias. Não estou nem dizendo se é bom ou ruim, estou só dizendo que é um fato. Só que todas essas tecnologias
só foram possíveis quando a gente encontrou uma matriz energética. Por exemplo, tem desenhos do Da Vinci já com um helicóptero, já com um tipo de submarino, já com várias coisas. Só que demorou mais 2, 3 séculos para ser possível fazer aquilo, porque não tinha a base energética para fazer aquilo. Então, assim, a gente tem o dinheiro, tem o trabalho, tem a criatividade, né? A gente pode fazer uma combinação dessas coisas para aumentar o nosso acesso ao território e a nossa possibilidade de troca. Uma das estratégias que o Bill Mollison fez na permacultura era uma estratégia de poupança compulsória de impostos. O Bill Mollison tinha umas maluquices, né? Acho que a gente já falou disso aqui uma vez. Ele criou lá ele não criou isso. Tem um dispositivo no mundo anglo-saxão que chama Trust. Trust é uma PJ que recebe um recurso e chama trust, que é de confiança, né, em inglês. Então é em confiança de eu estou doando esse recurso para que ele seja gerido por aquele grupo de pessoas. Então, o Bimolos fazia duas PJs. Uma PJ era onde ele rodava os cursos e consultorias, e ela era uma empresa, isso é outra coisa que tem lá fora que aqui é mais difícil, mas é uma empresa social, ou seja, ela tem fins lucrativos, mas ela é obrigada por estatuto a pegar o lucro dela e jogar para o outro lado, para uma instituição de fins ambientais, sociais e tal. Só qual que era a jogada dele? Ele criava duas. Uma, ele fazia todo o funcionamento legal da empresa. Então, todo o risco legal de processo, de indenização, trabalhista, tudo, ficava com essa aqui. Tudo que estava quitado, ele jogava para outra. E a outra era onde ele não tinha, por exemplo, era uma fundação e tal, uma que não tinha risco de processos, né? Essa é uma estratégia de aquisição de terra que o Bill Mollison desenvolveu. Por quê? Essa empresa social, ela é isenta de impostos na Austrália. Então você paga todos os impostos, mas ao final de todo ano, o governo tem que te devolver os impostos que você pagou, em torno de 30%. Então a cada ano você tinha 30% compulsório, mesmo que você não conseguisse fazer poupança. Você vai ter que funcionar a empresa, você vai ter que pagar imposto, vai ter que... Quando chega no final daquele ano fiscal, o governo te devolve aqueles 30%. Aí ele pegava esses 30% e jogava na outra. Até que a outra pudesse comprar um território. E essa é a história dos institutos de permacultura que se espalharam pelo mundo inteiro. Era uma estratégia para que as pessoas pudessem financiar uma ocupação territorial sem depender de governo. Uma das coisas que ele fez, né? Ele tem uma noção de recursos diferente. Por exemplo, quando ele fala de recursos, ele fala de recursos degenerativos e recursos procriativos. Recursos procriativos são florestas, é um solo rico, animais, pecuária, né? Coisas que você consegue procriar e multiplicar. Os degenerativos são recursos que eles dependem de mais recursos para se manter funcionando. Estradas, infraestruturas, aeroportos, cidades verticais, são recursos degenerativos. Então, quando a gente faz essas associações, a gente precisa investir cada vez mais nos recursos procriativos. Eu dei um exemplo recente agora dando um curso lá em Floripa, né? A pessoa tem um apartamento na cidade que custa, sei lá, em torno de 1 milhão, que ela demorou 20, 30 anos para pagar, começou a pagar, valia 250 mil, pagou parcelado e hoje em dia, pelo mercado imobiliário, está avaliado em 1 milhão. Aquele acordo de que aquele apartamento vale 1 milhão é um acordo especulativo. A gente parte do pressuposto que a sociedade vai ter uma economia que vai crescer cada vez mais, as coisas vão só aumentando de valor, como se fosse possível isso, né? E aí a pessoa fica segurando aquele imóvel para vender ele por 1,5 milhão, por dois. É um recurso e uma atitude especulativa. Agora, o que acontece? Se essa pessoa vive uma retração econômica muito forte na cidade, ninguém vai conseguir pagar esse 1 milhão. Vai cair o preço desse imóvel de novo. E foi o que aconteceu quando quebrou a bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008. A crise imobiliária, a crise econômica de 2008 veio por causa de uma bolha imobiliária. Só que a gente voltou a fazer tudo desde 2008. A gente está fazendo tudo de novo. Então, olha que doideira. Hoje, se essa pessoa pega aquele apartamento que supostamente vale 1 milhão, coloca ele no mercado por 800 mil, entre aspas, ela perdeu 200. Mas ela pega esse dinheiro, compra um sítio, sei lá, de 300, 400 mil, e ela tem 400 mil para desenvolver esse sítio. Ela faz 4 cabanas de 100 mil cada um. Agora, ela tem um lugar onde ela pode produzir alimento,
onde ela pode garantir a saúde ecossistêmica que dá base para a vida dela. E ela tem mais 3 edificações que ela pode receber pessoas. Se ela escolhe colocar no Airbnb, ela foi para o especulativo de novo. As pessoas vêm, não tem conexão nenhuma com o território dela, deixa o dinheiro e vai embora, mas junto com esse dinheiro deixa lixo, deixa um monte de coisa, né? A pegada ambiental e tal. Ou ela pode pegar essas outras 3 cabanas e começar. Uma ela coloca para estagiários trimestrais. A outra ela coloca para num aluguel de 6 meses a um ano. E ter pessoas que ela vai testando ali se funciona com a complexidade dela ou não. E a outra ela coloca também para um aluguel de longo prazo. Ela pegou um apartamento que valia 1 milhão, pegou 800 e transformou em 4 edificações dentro de uma base territorial que ela tem possibilidade de criar recursos procriativos, né? Como o Bill Mollison fala. Se ao invés de jogar no Airbnb, ela joga nessa função de mapeamento de quem são as pessoas que gostam daquele lugar igual ela, se houver uma contração econômica, ela consegue pegar essas pessoas que já têm ligação com o território dela e fazer acordos de dádiva e de troca e continuar a base material que dá vida para as pessoas. Vão continuar tendo água, vão continuar tendo teto, vão continuar tendo comida, vão continuar tendo uma vida cultural. É uma apólice de seguro você conseguir funcionar em outros tipos de economia informal que não são só a economia tradicional que a gente tem. Essa pessoa, ela vai conseguir passar por crises ecológicas e econômicas e garantir saúde, garantir sanidade mental, garantir amparo. Pega o mesmo caso e joga no especulativo. A pessoa tinha um apartamento de 1 milhão, consegue um milagre ali, vende ele por 1,2 milhão, 1,3 milhão e compra, sei lá, e compra uma casa mais barata e 4 lojas na cidade. Entrou uma retração econômica. Talvez uma pandemia, quem sabe vai vir outra. Talvez uma enchente, quem sabe vai vir outra. Talvez uma queimada muito forte, quem sabe vai vir outra. Com certeza virão. Todas as catástrofes são cíclicas, né? Aí tem uma retração econômica gigante. Ninguém consegue pagar aluguel. Ela continua com a obrigação de pagar o IPTU para o governo. Ou seja, ela ficou na mão. Ela tem ali, na ideia especulativa, ela está criando dinheiro, mas é um dinheiro de papel, né? É um dinheiro que não vale nada. Esse dinheiro só vale porque enquanto a economia está supostamente funcionando. Se qualquer crise econômica, esse dinheiro não vale nada. O Dmitry Orlov fala que quando caiu o muro, né? As pessoas queriam trocar, por exemplo, queriam pagar em dólar. A inflação era tão alta, o dinheiro perdia o valor tão rápido, que as pessoas passaram a fazer troca de novo. Aí falou assim, cara, o cara com 100 dólares não conseguia comprar batata. Agora, o cara que com 2 sacos de batata conseguia fazer vodka, ele era o milionário. Olha a diferença. O cara que só tinha dinheiro e não tinha capacidade de produção, ninguém queria o dinheiro dele. Agora, o cara que sabia produzir batata, olha que interessante, é a base calórica, né, da alimentação ali e tal, um tubérculo, né? E além da batata, ele conseguia fermentar aquela batata, destilar aquilo ali e fazer uma vodka. Esse cara era rico, porque ele tinha vodka para trocar com os outros. Então, olha só para fechar os dois cenários, né? Uma ficou no especulativo e qualquer crise ecológica ou econômica, ela tá na merda, porque não vale nada. É especulativo, a gente está contando que vai ser possível a economia crescer sempre. E é uma ilusão, isso é uma doideira. O outro lado pegou um recurso que está aqui nessa sociedade maluca que a gente vive, é um recurso que veio da economia centralizada, mas pegou esse recurso e distribuiu ele no território. Um território capaz de manter vida, melhorar a água, melhorar a fotossíntese, melhorar o solo, melhorar a biodiversidade. Essa pessoa, se ela passar por uma crise, ela está amparada, a outra não. Então a gente está perdendo tempo em recursos degenerativos. Viagem, né? Mas faz muito sentido, velho, quando você entende ecologia. Faz muito sentido. E eu gosto dessa visão que você traz também das sucessões dos empreendimentos. Não que você não possa fazer um Airbnb, mas ele pode ser um plano de 3 anos para você criar uma reserva de emergência, se você quiser, porque você consegue aumentar o lucro e tal, beleza. Mas já tendo em vista que você vai fazer uma transição para uma outra sucessão, que aí entra o que você falou. Tem como você usar os dispositivos que existem, as formas de monetizar, né, de conseguir lucro, mas pensando também em longo prazo, né? Não adianta. Porque eu vejo, Yuri, quando, por exemplo, eu já vi em algumas oficinas que você traz um conteúdo e fala assim: não, em 2, 3 anos você já começa a ter uma perspectiva de retorno. Às vezes 3, 4, dependendo do que você começa. E eu vejo alguns comentários que é do tipo: poxa, mas 3, 4 anos é muito tempo. E aí eu penso: realmente é muito tempo. Se eu pensar no digital, é muito tempo. No digital, em um mês eu já tenho um ciclo.
Mas aí quando eu passo para a natureza, 3, 4 anos num ano é muito tempo. E eu acho que precisa Não. dessa sincronização maior entre esses ciclos que existem na natureza e saber como utilizar no momento que você quer, dentro do plano de negócio que você desenhou, para o contexto que você tem. É. O- Um negócio interessante, que eu sei que você falou, né? É assim, é, projetos de acampamento, tem um lance que chama acampamento com glamour, né? É um termo que viralizou, assim, ficou conhecido no inglês, chama glamping. Glamping é acampamento com glamour, né? É o camping com glamour, então ficou glamping. Aí são aquelas cabanas mongolesas, cabanas muito simples, mas com as estruturas muito confortáveis, né? E as cabanas mesmo. Hoje, no campo, estou falando de novo, né? As pessoas com as quais eu prefiro trabalhar, pequenas e médias propriedades. As que estão indo bem, elas têm uma mistura de turismo, de educação e de produção primária. Essa é a combinação assim mais comum dos lugares que estão dando certo. O turismo não necessariamente é um turismo de estadia, às vezes é um turismo de visita, um turismo de experiência e tal. O turismo de estadia, ele é subjugado o campo. Para vir para esse sítio que eu estou aqui, eu olhei 40 propriedades. As que estavam bem não produziam nada e tinham cabana no Airbnb. E as que tentaram produzir produção primária no paradigma convencional não estavam indo bem, estavam falindo e colocando uma venda. Então, a gente precisa do turismo. E talvez no começo você usar o Airbnb por 1, 2 anos seja uma opção. Eu não estou aqui para jogar ninguém. Por quê? Porque ele te dá um ciclo de retorno de investimento de 2 anos. Você faz uma cabana em 3, 4 meses, você tem mais 8 meses de uso dela, e depois mais o outro ano, então em 1 ano e 4 meses você empatou, dali para frente é só lucro. Só que a pessoa cai na armadilha de ficar no campo, tendo uma cabana naquele pensamento especulativo, que é o de ter mais, mais, mais dinheiro, e não se preparar para um mundo onde a gente vai precisar de conexões humanas. Então, assim, a partir do momento que você conseguiu quitar a dívida, que é muito importante você quitar suas dívidas todas, a gente tem que investir em relacionamento. Então, o turismo de base comunitária, talvez o aluguel, mas o aluguel não de temporada, o aluguel fixo, o aluguel por 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque se houver uma contração, ao invés de ter um inquilino que não paga, olha que doideira, você está na cidade, o inquilino não pagou. Você vai ter que entrar com a justiça, vai ter que fazer ordem de despejo, botar uma pessoa na rua, não vai conseguir outra pessoa para colocar no lugar porque a economia está em crise, vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar a manutenção, né? Essa é a lógica. Do outro lado, se você faz uma cabana, jogou no Airbnb, quitou, e aí você joga ela num outro tipo de aluguel que está construindo relação humana, recurso procriativo, se houver uma contração, você tem parceria de mão de obra, você tem mutirão, você tem cultura, você tem gente que te ajuda a aumentar a segurança do lugar, você tem gente que te ajuda a tomar conta das crianças, você tem gente para fazer empreendimentos rurais que se combinam, né, que são complementares, mas você não precisa fazer tudo na sua propriedade. Você tem um cara ali, você faz uma parte, ele faz outra. Eu posso ter pecuária, ele pode ter as aves. Né? A ave, para mim, é interessante. A ave promove um serviço sanitário para mim na pecuária, as galinhas poedeiras, por exemplo. Então a gente pode ter um negócio que se combina. E a galera não está pensando nisso, né? Essa que é a doideira. E não julgo, como eu falei, e é isso, tipo assim, né? A gente tem que se viabilizar, mas a gente tem que olhar para o lado. Por exemplo, o Savory fala de três tipos de dinheiro. O dinheiro mineral, olha que, de novo, né? Os ecologistas eles dão baile nos economistas sobre economia. O dinheiro mineral, o dinheiro de papel e o dinheiro solar. Ele fala de dólar, né? Estou aqui traduzindo para dinheiro. O dinheiro mineral é tudo que está ligado com processos ecossistêmicos. É a água que está no subsolo, possibilidade de combustíveis, de recursos fósseis, é, é, fertilidade que está no solo, né? Enfim, pó de rocha. E é isso. É tudo que vem dos processos, principalmente da ciclagem de nutrientes no solo. O dinheiro de papel é tudo que vem da economia fiduciária. Ele não vale nada, ele é um dinheiro de papel. A gente baseou a nossa realidade todinha, a gente vive e morre e se estressa e fica doente por um dinheiro de mentira. É uma maluquice que a gente faz. Esse dinheiro de papel, toda vez que ele é usado, ele requer o uso de algum combustível fóssil para transformar aquele dinheiro em capacidade de realizar trabalho. Então, quanto mais a gente usa dinheiro de papel, mais a gente estraga o meio ambiente. Só que, para quem vive no campo, você está dando uma rasteira no próprio pé. Porque quanto mais você detona o meio ambiente, mais você está tirando a possibilidade do território de manter os seus empreendimentos, porque eles dependem da ecologia.
E o dinheiro do solar é é o excedente que você consegue produzir sendo mais alinhado, inteligente, criativo, que é uma das ferramentas que a gente falou no começo, aumentando o fluxo solar energético. Ou seja, quanto mais tridimensional meus sistemas de produção forem, quanto mais eu conseguir coletar luz solar e gerar excedente, mais dinheiro solar eu tenho. Aí o que ele fala? Que para as pessoas que vivem no campo, a combinação do dinheiro solar com o dinheiro mineral, ela pode gerar o dinheiro de papel que não degrada, mas que normalmente as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão reinvestir ele em dinheiro mineral e dinheiro solar de novo. Então, em vez de estar pegando empréstimo para aumentar o dinheiro de papel e depletando a base de recursos da propriedade, você usa, né, o que você tiver que usar de insumo, de dinheiro mineral, insumo é dinheiro mineral, né? Adubo mesmo que seja orgânico, né? Você começa sistemas, você complexifica sistemas para colher cada vez mais sol. Gera um excedente energético que gera um excedente econômico. Dinheiro mineral, dinheiro solar. Ele vai inevitavelmente gerar o dinheiro de papel. Só que você pega esse dinheiro e reinveste nos outros dois. É um jeito que o Savory chegou, que parece um pouco com o Bill, de falar de recursos procriativos. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais você investe em biocapacidade. Você está construindo possibilidade de ficar, né? Então, é um jeito de fazer isso. O outro jeito que a gente tem de viabilizar esses projetos, a gente está falando desde o começo aqui de trocas, né? São as 8 formas de capital. O Greg Landor e o Ethan Rollins são dois autores americanos, influenciados por esse conceito do Bill Mollison, né, de recursos procriativos e degenerativos. Eles começaram a fazer um inventário de 8 formas de capital: capital cultural, capital material, capital natural, capital espiritual, capital financeiro, capital social. Estou esquecendo alguns aqui, mas enfim, são 8 formas de capital. E aí qual que é a lógica? Você faz um inventário. Então, por exemplo, capital social. Eu tenho alguns contatos e se eu uso esse capital, ele gera para mim relações sociais mais fortes. Claro, se eu sou uma pessoa honesta e transparente, né? Então, eu uso favores, conexões, e isso complexifica em relações humanas que se sentem mais seguras, mais próximas. Eu posso, no meu capital social, por exemplo, ampliar minhas trocas. Eu já dei esse exemplo aqui, eu tinha um sítio na Austrália arrendado, eu usei meu capital social, minha rede, meus contatos, chamei as pessoas para um mutirão, elas davam o capital delas experiencial, que é a ação, eu treinava elas no manejo e dava uma aula depois. Então, eu usei o meu capital social para fazer uma troca que era de capital experiencial com o meu capital intelectual. Dava uma aula depois. Nenhum dinheiro era trocado, mas quando eu contabilizava as horas de trabalho daquilo no sítio, eu tinha US$ 5.000 por ano, ou por mês, de mão de obra no sítio. Olha que doideira. Capital social para fazer os contatos. As pessoas com capital experiencial de colocar a mão na massa de ação. O meu capital intelectual de treinar elas para o mutirão e depois do mutirão fazer uma troca justa de dar um curso de formação continuada para elas em troca do trabalho. Então isso acontecia todo sábado, começou a gerar excedente, a gente começou a vir na quarta-feira, tinha 2 dias por semana, só que nesses 2 dias, depois de alguns meses, eu passei a fazer a manutenção do sítio em 2 dias, porque eu tinha mais ou menos 10 pessoas vindo no sábado e mais ou menos 5 pessoas vindo na quarta. Então assim, eu fazia todo o meu trabalho físico no sítio em 2 dias auxiliado, sem pagar um tostão. Então, e todo mundo se sentindo bem amparado naquelas trocas. Só que existia uma base econômica anterior. Eu arrendei um sítio, eu precisei pagar, né? Então algum dinheiro foi gasto ali, algum capital financeiro, né? Dinheiro foi gasto ali. Mas na medida em que a gente desenvolve relações sociais e afetivas cada vez mais seguras, cada vez mais alinhadas com esses conceitos ecológicos, com essa justiça social, mais predisposto a gente fica a aceitar essas trocas. Então a gente pode pegar os recursos de novo, fechando, né? Pega os recursos e joga eles para gerar mais recurso. Então eu uso essas 8 formas de capital para gerar mais recurso, para atender mais gente dentro da propriedade, para ficar cada vez com o tecido social mais forte. Se vem uma crise econômica, eu tenho gente comigo. E nós temos rosto, a gente se identifica. Então eu me sinto obrigado a amparar as pessoas e as pessoas se sentem obrigadas a amparar o sistema, o ecossistema que estava amparando elas. Então a gente pensa de lado, né?
dinheiro diferente e capitais diferentes para desenvolver projetos. Alguma parte de capital financeiro vai ter que ter, mas depois que o território é garantido, é possível até funcionar praticamente sem nenhuma forma de capital financeiro. Outra, outras trocas vão ser justas ali dentro, num cenário mais apocalíptico, né? Vamos supor, uma economia que quebra igual quebrou em 2008 nos Estados Unidos. 5 milhões de famílias foram para as ruas, Vitor, sem nenhuma condição de se viabilizar a partir de um território. Poxa, se você garante um território na economia atual, daí a necessidade de empreender, se você garante um território, uma escritura, uma posse de terra segura, se você trabalha ali dentro na saúde dos processos ecossistêmicos e das relações humanas, se tiver uma crise econômica, toda a nossa ética ecológica e o nosso cuidado social, a nossa ética social, é a apólice de seguro, cara. Só que tem uma parte que precisa ser empreendida primeiro. A gente precisa conseguir ter acesso seguro aos territórios, né? A partir da qual a gente consegue, enfim, a partir da qual a gente consegue desmamar muito do dinheiro de papel. Eu acho que para o episódio 2 a gente trouxe tudo, pelo menos os principais conceitos que a gente queria trazer. E o episódio 3 a gente vai falar sobre conversões no rural, né? As formas de conversões e os processos para a gente começar a empreender. Eu agradeço mais uma vez a Boa. paciência e o tempo para responder as perguntas aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Então, muito obrigado. É, deixar aqui a galera pensando, né, com o nosso papo do começo. Se você estivesse trabalhando no território para melhorar a saúde ecossistêmica dele, se você estivesse trabalhando no território para poder receber pessoas e amparar a vida delas, né, seria tão importante assim, se você, de novo, você tendo a posse do território, você podendo organizar, ser dono do seu horário, das suas coisas, você estaria tão preocupado com o 6 em um ou com o 2, né, ou com o 2 em 5? O nosso problema não é só a jornada de trabalho, é o tipo de trabalho. E daí a nossa necessidade de empreender de novo. Se você for esperar o governo trazer dignidade para a frase emprego pleno, porque o governo está o tempo inteiro, né, falando de emprego pleno. Mas qual emprego? Qual trabalho? E aí, de novo, quem menos pode é quem mais precisa empreender as soluções. E quem tem um pouco de condição deve estar empreendendo e criando esses recursos procriativos, criando essa base ecológica saudável, a partir da qual a gente pode fazer negócios viáveis que cuidam das pessoas e cuidam do território. A galera está cega ainda tentando, achando que vai ser possível ganhar dinheiro em mercado especulativo imobiliário, em poupança, em banco, economia centralizada, crédito de carbono, isso tudo é loucura. O que que é real? Uma base territorial saudável, relações humanas saudáveis e qual que é a necessidade de empreender para a gente conseguir construir isso sem dívida. A minha agonia com criar recurso da forma mais rápida e mais ética possível, né? Ou sem abrir mão da ética, melhor dizendo, é exatamente conseguir preparar esses lugares sem ter dívida, ou com a mínima dívida possível. Porque a partir da segurança de que a gente maneja esses lugares com ética ecológica, com ética social, quando vierem as crises ecológicas, queimadas, enchentes, enfim, né, secas, intempéries climáticas, ou quando vierem as econômicas, uma quebra no mercado, um rompimento de uma bolha, a gente está amparado. A gente está dentro de relações humanas que se amparam e está dentro de um território que se ampara. Fazer isso sem dívida e fazer isso de forma que a gente se viabilize dentro da economia atual, mas criando possibilidade para a gente poder atuar na dádiva e na troca se a economia atual falha, é fundamental. Então, a ética ecológica e a ética social, a justiça social dos negócios atuais é uma apólice de seguro para possíveis intempéries climáticas, possíveis catástrofes ecológicas e prováveis quebras econômicas, né? É isso, cara. É, a gente não tem como escapar ao trabalho, mas tem como ele ser muito digno, muito prazeroso, muito gratificante e estar em função de coisas que nos amparam. Então, muito obrigado. Seguimos no próximo, então, com falar dos estágios de conversão, né, da produção primária. Vamos falar um pouquinho também de outros serviços que podem combinar com a produção primária dentro dessas fases de conversão. É, e é um episódio interessante porque ele fala muito de onde que está a maior dificuldade das pessoas, que ao contrário do que todo mundo pensa, não está na produção, está em outra camada, mas aí é a seguir cenas do próximo episódio.
Então, obrigado, velho. Abraço.